Isso aqui que eu tenho para te passar hoje. Esse exercício aqui pode te ajudar a mudar de vida. E eu não tô falando de algo milagroso, como ganhar na Mega Sena ou qualquer coisa assim. Eu estou falando de um exercício para você fazer e se dedicar no que você colocar nele, porque é um exercício de autorreflexão, é um exercício de cuidados de si mesmo. É um exercício que vai te ajudar muito no futuro. E eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para dizer no vídeo de hoje. Não fui eu quem criou esse exercício, já deixo isso muito claro aqui. Quem criou esse exercício é Tim Ferriss, que é um cara muito interessante. Se você não o conhece, vale muito a pena conhecê-lo. É um cara fantástico. Esse cara que criou esse exercício, ele se deu muito bem na vida. Esse exercício com certeza está no pódio do que ajudou ele. Esse cara se tornou um escritor de best-sellers, um palestrante gigantesco, um investidor anjo americano que é como se fosse um Shark Tank. Então, com certeza, esse cara teve um sucesso na vida dele. Alguns dos livros dos quais ele escreveu, se você se interessar, eu posso inclusive deixar links aqui na descrição para você conhecer mais a respeito do que ele pensa. Alguns desses livros são Trabalhe 4 horas por semana, best-seller número 1 do New York Times, Wall Street Journal e Business Week. 4 horas para o corpo, best-seller número 1 do Wall Street Journal e do New York Times. Ele venceu o prêmio de melhor do mundo, Gourmand, no 18º Prêmio Anual de Livros de Receita de Paris. Esse cara é fantástico, cara. Ele teve outros livros, também são sucessos, mas eu achei que se colocasse aqui ia ficar muito extenso esse vídeo. Algumas das palestras que esse cara fez para se destacar foram, por exemplo, palestras para o Google. Sim, provavelmente o seu pesquisador favorito. MIT, uma faculdade, acredito que seja faculdade, eu não sei te passar essa informação. Harvard, eu sei que é. CIA, Microsoft, TED Talks e muitos outros lugares. Vale a pena ver na bibliografia desse cara. Ele é um investidor anjo, que é como se fosse um Shark Tank. Ele já investiu em empresas que com certeza você já ouviu falar, como Duolingo, Facebook, Evernote e Shopify, entre muitas outras. Esse cara, ele é foda. Então, se você tiver com vontade de pesquisar, vale muito a pena conhecer mais a respeito dele. Mas talvez esse cara também seja um exemplo muito atípico de coisas que você possa se espelhar no momento que estiver vendo esse vídeo. Então, eu vou te passar um exemplo mais próximo, talvez, da sua realidade. Eu mesmo, o cara que está narrando esse vídeo para vocês. Eu faço esse exercício há 2 anos, eu fiz 4 vezes, uma vez por semestre, e nesse meio tempo eu saí de uma deprê, desempregado, ferrado, consegui um trabalho, consegui concluir uma faculdade que eu achei que nunca ia conseguir. Consegui trocar de trabalho, porque o meu estava me deixando insatisfeito, esse primeiro trabalho. Consegui iniciar uma pós, consegui começar 2 projetos próprios que estão indo muito bem, por sinal. E esses são só alguns dos pequenos pontos que este exercício, volto a dizer, não milagroso, mas que esse exercício me ajudou a mudar. O que você precisa ter em mãos para fazer esse exercício? Você precisa somente de 3 coisas. 3 folhas de caderno, eu escrevi errado, acontece. Uma caneta ou um lápis, o que for melhor para você. E tempo para você refletir. Recomendo que você escreva ao invés de digitar, para não ter perigo de fazer besteiras como essa que eu fiz, mas principalmente para você conseguir olhar melhor para dentro de si mesmo. Como que você vai fazer esse exercício? Eu estou sendo o mais breve possível nesse vídeo para não perder o seu tempo, ok? Eu acho que isso por si só vale o seu like. Cada página tem um objetivo aqui. A primeira página você vai, spoilerzinho. A primeira página vai ter 3 colunas para você escrever, ok? Essas 3 colunas, cada uma tem um objetivo. No caso, eu espero que você faça isso aqui e se dedique para fazer, porque com certeza pode te ajudar em muito. A primeira coluna da primeira página tem como objetivo você definir aquilo que está te deixando com medo, aquilo que está te travando na sua vida, aquilo que está te atrapalhando e que você está vendo que não está te deixando fazer resultados melhores com o que você tem hoje. Você vai descrever mais ou menos 10 medos aí, para que você consiga, dentro de 6 meses, fazer uma mudança na sua vida, mesmo que pequena, mas uma pequena mudança que pode te levar a algum lugar melhor daqui a um tempo.
Vou te dar um exemplo de medo. Eu tinha medo de não conseguir uma vaga de trabalho interessante e esse foi um dos medos que me manteve travado por um tempo, ok? Então aqui você vai definir 10 medos, por exemplo, medo de não concluir o ensino médio, medo de não conseguir viajar, qualquer coisa que esteja te travando, pode ser emocional, fisicamente, enfim, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui e faça. Ok? Descreva 10 medos na primeira coluna que tem como objetivo somente você defini-los. A segunda coluna, você tem como objetivo escrever o que você pode fazer para se prevenir para o pior, aquilo que está te causando medo não acontecer. Por exemplo, eu tinha medo de não arrumar um trabalho legal, então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para conseguir entrar naquela vaga. Por exemplo, estudar minuciosamente a empresa da qual eu queria fazer entrevista antes de entrar no trabalho. Outro exemplo, prevenção para não perder a faculdade, não perder o tempo da faculdade. Fazer as DPs, é um exemplo. A terceira coluna, ela tem como objetivo que você descreva o que você deve fazer caso o pior aconteça, ok? Vamos dar um exemplo. Você não conseguiu aquela vaga de emprego da qual você tanto se interessou, ok? Então, você tem que escrever aqui o que você deve fazer para conseguir passar por cima desse medo e resolver o que ele causou na sua vida. Voltando ao exemplo do trabalho, porque é um exemplo que talvez todo mundo que esteja assistindo já tenha enfrentado. Não consegui a vaga, o que eu posso fazer? Eu posso tentar conseguir desenvolver melhor o meu currículo com cursos gratuitos, cursos muito baratos. Posso desenvolver melhor uma copy para eu passar nos meus nas tentativas de entrevistas e por aí vai. E por aí vai, cara. É isso. Aqui você tem como objetivo definir os seus medos, prevenir o que você pode fazer para o pior não acontecer. E você tem que colocar aquilo que você pode fazer se o pior acontecer, ok? Então agora nós vamos para a segunda página, que eu julgo como muito importante, tão quanto a primeira, que é você tem que descrever os benefícios da ação que você fizer. Ou seja, você fez uma ação muito legal como conseguir o trabalho que você estava procurando. Então aqui, nessa segunda página, você vai descrever todos os benefícios daqueles 10 medos que você conseguiu passar por cima. O benefício mental, emocional, físico, benefício financeiro, todos os tipos de benefícios dos quais você pensar. Como por exemplo, conseguir esse trabalho, então vou ter mais tempo livre, vou conseguir um desenvolvimento de carreira melhor, um salário mais interessante, vou conseguir fazer network, aprenda o que é isso, porque você com certeza vai precisar disso na sua vida, e por aí vai. Então esta é a nossa segunda página. Agora a terceira página é como se fosse um soco no seu peito, já que a primeira e a segunda você define o que você pode fazer e você define como passar por cima se o pior acontecer. Na segunda você define quais os benefícios de conseguir fazer uma ação que passe por cima de tudo isso. A terceira página você vai escrever quais são os malefícios da inércia, ou seja, quais são os malefícios de não lutar contra o que está te causando medo. Vamos aqui usar de 3 colunas, uma para cada período, uma de 6 meses, 1 ano, 3 anos, mais do que isso. Eu não acho que seja tangível, então pense nisso. Cada uma dessas colunas eu quero que você faça que nem a segunda página, só que o oposto. Aqui você vai descrever malefícios de não ter tomado a ação contra o seu medo. Em 6 meses, por exemplo, usando novamente o exemplo do nosso trabalho aqui, cansaço mental, meu trabalho antigo, é um exemplo, não estou falando o que era, mas o trabalho antigo tinha um cansaço mental, um sedentarismo, por ficar sentado o dia inteiro, um estresse por lidar, por exemplo, com situações das quais já me incomodava, um pouco de dinheiro que eu recebia, e por aí ia. Se eu continuasse, o que poderia ter acontecido? Poderia ter pouca atenção para a minha vida, poderia ter raiva, poderia estar indo para sobrepeso, poderia estar devendo dinheiro, e por aí vai. Em 3 anos poderia ter tido um burnout, depressão, obesidade, nome sujo e por aí vai. Veja que coisa.
Cada uma dessas páginas tem um objetivo extremamente importante. Eu quero que agora que você já sabe qual que é o exercício, você faça isso aqui, porque esse exercício pode te ajudar a mudar de vida, porque me ajudou. Eu não estou falando que ele é milagroso, mas é um exercício que você vai olhar para dentro de você, porque ele tem como objetivo definir os seus medos, prevenir que o pior aconteça, escrever o que você pode fazer caso esse cenário aconteça. Você tem que também descrever quais são os benefícios de lutar contra esse medo e os malefícios de não fazer nada. Você está entendendo como isso aqui é valioso para você? Já parou para pensar que aqui você vai estar lidando com os seus medos e conseguindo resolver coisas nas quais estão te travando? Então, cara, eu acho que esse vídeo merece o seu like. Esse vídeo merece que você tire um tempo para você, para fazer isso que eu acabei de te falar. Você pode julgar como algo idiota, você pode julgar como algo bobo, mas como eu te disse, me ajudou a começar a minha mudança de vida, me ajudou a dar um passo de uma coisa que estava travada, cara. Uma coisa que não estava fluindo. Ajudou esse cara aqui também. Ajudou e muito. Eu vou deixar o TED Talk do qual eu conheci a definição dos medos aí no link comentário, no link fixado, no link, na descrição e no comentário fixado, ok? E vou também deixar um PDF, porque talvez eu não tenha explicado muito bem qual que é o lance do exercício, como ele deve ser feito. Então, deixa o seu like, cara, se você quer conteúdos desse tipo, conteúdos de pessoas falando o que deram certo para elas, se inscreve aí, porque eu com certeza vou fazer mais coisas sobre isso, vou falar sobre o meu ponto de vista, entre outras coisas, e eu desejo o melhor para você, um forte abraço, faça esta porra aqui, e faça um comentário em seguida, daqui a alguns meses, do quanto isso aqui pôde ter te ajudado, o quanto isso aqui realmente fez mudanças na sua vida por você seguir o que você mesmo colocou, tá bom? Então, forte abraço.